Meus queridos e amados irmãos, estamos aqui e hoje vamos falar sobre a obsessão. Devido à nossa caminhada, ou seja, as nossas reencarnações do pretérito, por tudo que fizemos, que de bom, se fizemos, foi bem pouquinho, e por isso os espíritos maus, que ainda não têm conhecimento, não é mal porque ele quer ser mal, porque não tem conhecimento. E todo mundo, quando não tem conhecimento, em vez de praticar o bem, pratica o mal. É por ignorância. Então eles pupulam em volta da Terra para poder frear o desenvolvimento do ser humano. Como nós já temos esse débito, essa coisa com esses espíritos, então nós passamos a vida inteira nas encarnações, encarnação mais encarnação, sempre encontrando com ele, até que nós vamos buscar aí, dentro da doutrina do Cristo, é o cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, já sabemos que nós podemos conversar com esses irmãos e ver qual foi o motivo que fez que eles estivessem nos assediando desse jeito. E se perguntar que obsessão, nós sabemos que a obsessão nada mais é do que a ação do espírito mal no homem. Lá quando o Allan Kardec perguntou para os espíritos se a influência dos espíritos nos homens, nos encarnados, ele disse que mais do que a gente imagina. Pois é, eles influenciam, né? E exerce sobre um indivíduo. Ele apresenta característica muito diferente. Você começa se envolvendo e de repente você está totalmente obsidiado. Quando você não reage, quando você não sabe o que é que está acontecendo, quando você também é ignorante do assunto, então fica ruim, porque você não vai se esforçar, você vai relaxar e deixar que ele age sobre você. Então, a gente sabe que nós temos que cuidar do espírito, cuidar do corpo do espírito. Nós estamos aqui resgatando os nossos débitos do passado. A gente tem que aprender, buscar essa doutrina maravilhosa que nos ensina como nós nos livrarmos desse mal. Mas, na maioria das vezes, você está até ali, passando numa boa, de repente, você faz um ato que não é muito simpático, e você vai ver que de repente ele aparece, porque você só vai se mostrar quando você fracassar, quando você errar, quando você perder o equilíbrio, aí você vai se mostrar para o espírito. Enquanto você está naquela linha, mantendo aquela reta, você está mais livre dele. Ele não consegue te ver, mas quando você desliza um pouco, aí ele vai encostando aos poucos. Nós sabemos que há uma grande necessidade de cuidar do corpo, não é verdade? Para que a doença não tome conta e não venha dissipar a nossa existência. A mesma coisa que tem com o corpo deve ter também com o espírito, porque quando a gente não cuida do corpo, a doença nos assola. E quando a gente não cuida do espírito, o que acontece? A gente fica sendo dominado pelo espírito. Todo o seu pensamento vai lhe dizer como é que você está. Antigamente, tinha um ditado que se dizia: me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas hoje a gente diz o contrário. Me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Então a obsessão, ela pode começar de um fanatismo, né? Ela pode começar de um apego, fanatismo de todo, até fanatismo religioso, tudo, um apego, ou ela pode ser, tem a obsessão que é de mãe para filho, filho para pai, assim sucessivamente. Há esse tipo de obsessão
que a gente não sabe, na maioria das vezes, como é que faz esse tratamento. Antigamente, quando a gente estava na roça, que o menino ficava realmente todo quebradinho e tal, aí se levava para aquela benzedeira, rezadeira, que ela fazia aquela oração, e aí essa energia que estava ali saía, né? Então, é isto, para que você se livre desse tipo de coisa. Do mesmo modo que, né, as doenças são implantadas, também a obsessão é implantada no ser humano. E tem que, quando a gente vai a um determinado centro espírita para fazer um tratamento, a gente não tem que se iludir que apenas com um passe e um pouco de água fluidificada vai ficar bom. Não. Você tem que preparar-se para lhe curar. Ou seja, você não vai expulsar o obsessor que está em você. Você vai ter que conviver com ele dentro das normas. Você vai naturalmente assistir algumas aulas do Evangelho ou participar de um grupo de estudo, fazer um tratamento, não é um tratamento, porque é um tratamento, e vai parar com certeza numa desobsessão. A desobsessão deve ter pessoas qualificadas que saibam como lidar com esses espíritos. Não é na raça, é no amor. É conversando, porque eles não são nossos inimigos, são nossos irmãos. Equivocados, mas são nossos irmãos. Então, quando ele vê o seu comportamento diferente, seu comportamento com uma linha reta e correta, quando as pessoas estiverem doutrinando ele, doutrinar com amor, e mostrar a ele algumas verdades, ele vai te deixar em paz. Ele vai até te proteger, porque ele vai se melhorar, ele vai também ser um estudioso, ele vai querer participar de tudo isso e vai ver que é bem melhor ser bom. Mas enquanto você estiver fazendo de conta, ele está junto de você. Seja lá onde for. Seja lá onde for, ele vai. Às vezes, quando uma criatura desencarna e deixa uma criancinha, na maioria das vezes, uma mãe, ela sempre vem visitar. E essa visita há interferência naquele espírito encarnado. E se não tiver cuidado, aquela criancinha vai desencarnar também. Então tem que ter cuidado com tudo isso. Nós sabemos que ao desencarnar, cada um no seu lugar, cada um na sua dimensão. Cada um na sua dimensão. Nós não devemos ter apego exatamente por isso. E as obsessões também, ela vem por qualquer tipo de apego. É uma barbaridade, mas é por qualquer tipo de apego. Ela acontece desta maneira. E do mesmo modo que a gente cuida do corpo, a gente tem que cuidar do espírito. Agora, o que é que acontece? Pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros, né? Então, ele se exclui de todos os outros. Então, o que é que acontece? Da mesma forma que de uma força, é necessário ter uma força moral para preservar das doenças, fortificando o seu corpo, naturalmente, fortifica-se o corpo com as vitaminas e etc., para que não pegue a doença, e também para o espírito é a mesma coisa, fortifica-se o espírito. Busca esclarecimento das coisas.
e vai começar a distinguir que é você ou seu espírito. E aí você se livra. Mas tudo isso também, com certeza, você tem que ter a moral para resistir isso tudo, né? É necessário, esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação, né? Em possessão, porque então o paciente perde as suas forças, perde às vezes a sua vontade, o seu livre-arbítrio, perde tudo e aí não sabe, na maioria das vezes, as pessoas não sabem que é espírito. E aí diz, fulano está com depressão, tem que levar um médico e tal. Depressão também é uma obsessão, né? Mas quando as pessoas conhecem isso, quando as pessoas são espíritas, mas espírita, eles podem se livrar sim. Ele começa esse tratamento e a pessoa que está tratando tem que ter moral, e muita moral para poder doutrinar esse irmão, de maneiras que ele deixe de perseguir e busque aprender. Busque aprender. Quando uma pessoa tem certas propriedades que ele desencarna e deixa a propriedade ficar aqui na Terra, e as pessoas que vão lidar com essa propriedade pode ser obsidiado por ele próprio, por aquele espírito que era proprietário daquilo ali. E aí, o que é que as pessoas têm que fazer? É convidá-lo, através da oração, para que ele vá a uma instituição religiosa, um centro espírita, para que seja conversado lá. As pessoas devem doutriná-lo, mostrar a ele a verdade e dizer para esse espírito que nada nesse mundo nos pertence. Nada aqui nos pertence. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui matriculados na escola para aprender a lição. Como nós somos repetitivos, aí estamos aqui várias vezes no mesmo ano. Não muda nem de ano. E quando a gente desencarna com a fortuna dessa nas mãos, o apego é muito grande, meu amigo, para que deixe para qualquer coisa. Não deixa lá, nada, não. Quando as pessoas desencarnam, você deve pegar os objetos pessoais dele, doar. Né? E nas suas orações você esclarecer a ele. Olha, meu amigo, a sua dimensão agora é outra. Nós estamos na dimensão corpórea, dimensão material, física. E você já está na dimensão espiritual. Agora cabe a você se qualificar aonde você está e logo mais você pode retornar pelo processo da reencarnação. Mas não é assim. Você não pode ter esse apego. Às vezes o cara desencarna e diz para o médico, ou ele às vezes diz, doutor, quando eu me desencarnar, por favor, o senhor coloque no meu prontuário que eu morri de AIDS. Um falou assim para o médico disse, por quê? Ele disse, porque eu não quero que minha esposa se case novamente, que ela é minha esposa. E aí a gente vê o tamanho do apego, né? Porque não tem nada a ver uma coisa dessa. Nós lembramos que o próprio André Luiz, ele nos mostra isso. Quando ele vai visitar a esposa, a ex-esposa, que ele já tinha desencarnado, e lá ela já está com outro. Ele aí, né? Ele vem aquela irazinha nele, ele quer pegar o cara e o mentor dele diz, não, peraí, você não pode fracassar agora. Você veio para cuidar dele, você vai cuidar. E ele se prepara para fazer isso. Mas é esse apego que deixa as pessoas com obsessão. Tudo que a gente não se cuida torna-se obsessão
e obsessão perigosa. Às vezes as pessoas desencarnam pelo processo da desobsessão, que vira possessão, apesar de que o espírito não possui ninguém. Mas ele, no período em que ele está ali com aquele ser, ele é que fala por aquele encarnado, ele age. E o desencarnado não tem nem reação. Ele acha que tudo é normal, é ele mesmo, não, eu estou bem, estou ótimo, tal, sem saber o que é que está acontecendo com ele. Cabe aos seus parentes levar para que ele seja cuidado. Mas na maioria das vezes, o que é que acontece? Acontece que isso também vem na família protestante. Eu tinha um amigo, ele ficou tão fascinado com a religião dele, tão obsedado pela religião dele, que ele terminou ficando quase maluco. Ele levou um período totalmente desequilibrado. Eu chamei ele e conversei com ele. Isso era fascinação, e da fascinação virou obsessão. E ele não podia fazer assim. Ele tinha que parar, fazer um exame de tudo aquilo e se cuidar, já que ele não acreditava na doutrina espírita. Foi preciso que os parentes dele fizessem isso por ele, para que ele não ficasse totalmente maluco. E um dia eu encontrei com ele novamente, e ele disse que o Satanás fizeram uma visita na casa dele, e o rapaz que levou o tal do Satanás lá, levou a mulher dele, e a mulher dele foi embora com o cara para a ilha, e ele me perguntou o que era que ele podia fazer. Eu digo, se for o Satanás que levou, você vai buscar, rapaz, porque ele não precisa da mulher. E ele foi buscar a esposa dele. Mas veja como ele estava obsidiado. Então a gente tem que ter cuidado, muito cuidado. Qualquer coisa que nós tivermos desequilíbrio, acontece isso. A maior parte das desavenças nos lares começa também por aí, porque eles não se entendem, daqui a pouco o espírito entra para fazer a trama. O Manuel Filomeno de Miranda, ele conta-nos que os espíritos tinham um casal muito certinho, muito direitinho, e que os espíritos começaram a tramar. O que foi que fez? O rapaz era espírita, a mulher era espírita, mas começou aquela coisa, aquela briga toda e tal, e ele se zanga e não vai mais para o centro. E aí o espírito vem, através da mente dela, e sugere a ela que ele está com uma amante. E aí vai nele e sugere ele realmente pegar a mulher que era uma conhecida dele, inclusive do centro. E daí eles começam a armar. E um dia eles mesmos dão uma sugestão à própria criatura que ela vá suicidar-se. E ela estava desesperada, porque tudo ela via na frente dela, que realmente estava acontecendo aquilo tudo. E ele estava envolvido realmente, trama da espiritualidade. Aí o que é que ele fez, que ela faz? Ela vai para se matar, ela vai para um viaduto, corta o pulso, e na hora que ela tenta pular, uma viatura foi sugerida pela espiritualidade para passar por ali para socorrê-la. E lá já estava, quando a viatura chegou, a equipe de Dr. Bezerra socorrendo aquela mulher. Ela é levada ao hospital, ela é trabalhada pelos médicos encarnados e os médicos desencarnados. E quando ela vem, ele toma aquele susto, ele toma aquele impacto, viu que ela descobriu tudo, coisa, então o que é que ele faz? Ele leva ela para o tratamento, e é o Dr. Bezerra que vai tratar aquela mulher e mostrar que aquilo foi trama da espiritualidade. Então, ele vem se acertar depois. Mas tem um outro caso de um outro
também a interferência dos espíritos, o que é que ele fez? Ele fez com que o rapaz deixasse o centro e que ele fosse ser protestante, como ele foi. E aí ele queria proibir a esposa ir para o centro. A esposa já estava muito desgostosa por causa disso e não sabia mais o que fazer, mas ela ia para o centro assim mesmo. Foi o que ele fez, tirou o transporte dela. E lá, os espíritos davam sugestão a ele: você tem que ser um pastor, você tem que pregar, você tem que ficar rico e tal. Ele ia pela sugestão daquele espírito. E ela já tinha deixado o centro porque não tinha como ir. E ele era muito agressivo. E depois, o que aconteceu? Na hora que ia acontecer o desastre, a espiritualidade socorre ela se separa dele e volta ao centro. E ele, mais tarde, é trabalhado em um centro espírita e volta à sua normalidade e vê que tudo foi trama dos espíritos que pupulam em volta da Terra. Aquilo que o Adolfo Hitler fez nada mais era do que uma obsessão, e a obsessão das muito perigosa, porque ele estava com o poder na mão. Veja quantas existências ele tirou da Terra por causa daquele tipo de obsessão. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado todo, porque a obsessão é coisa séria. A obsessão, quase sempre, o fato de uma vingança exercida por um espírito. E outra coisa, acontece às vezes vingança de encarnações, de muitas encarnações, que ela não se extingue com a desencarnação, porque o espírito é o mesmo. Aonde você estiver, você vai encontrar aquele mesmo espírito. Então, ele é perseguido. Tem uma história de uma pessoa que tinha acontecido isso, e ele, no plano espiritual, se prepara, reencarna, e quando ele reencarna, estava ali no corpo de criança, o obsessor chegou para liquidá-lo. Só que ele ainda não estava encarnado, porque uma criança recém-encarnada ainda não está encarnada totalmente. Ele mesmo se apresenta forte e tira o obsessor. E aí chama os mentores dele para cuidar daquele corpo que ele estava encarnado. A gente vê que eles tentaram, os obsessores tentaram até com Jesus. Como Jesus é um Espírito Cristo, tinha autoridade, mandavam que eles saíssem. Mas o que foi que os espíritos fizeram? Obsidiaram todos aqueles que estavam ali naquela história. Né? O Pilatos estava com obsessão. O próprio senador de Roma, que mais tarde ele reconhece a grandeza do Cristo através do Paulo, quando ele viu Paulo pela primeira vez, e a mulher dele, Lívia, que deu um testemunho de amor e de grandeza. Mas ele também ficou um beijo obsidiado pelo trama de Pôncio Pilato, por aquele que ele sentia daquele homem tão amargo, que fizera tanta besteira na vida, né? Aqueles sacerdotes que condenaram Jesus estavam com obsessão. Ele já era obsidiado pela prepotência de todos eles. E então, quando Jesus chega lá, foi um negócio tão fora da lei, tão fora de respeito, tal, que dois elementos, devia ser pelo menos 31 dos sacerdotes, tinha dois, genro e sogro, totalmente obsidiado, condenaram Jesus. A mesma coisa estava o Herodes e depois Pilatos. Então veja que eles andam até hoje. Olha, veja de onde nós viemos. Nós viemos lá do Egito, passamos pelo Oriente Médio, Israel e tal, e viemos para a Europa, da Europa
devíamos vir direto para cá no descobrimento do Brasil. Mas não viemos como estamos. Nós viemos numa situação muito tenebrosa. Tão tenebrosa que Jesus pede a Ismael que busque esses espíritos para que se melhorem, porque aqui no celeiro do mundo, no coração do mundo, também era hospital. Nas igrejas católicas, quanta obsessão acontece. Eu conheci um senhor padre ali na Ribeira, muito culto, uma pessoa de um coração gigantesco, e quando um dia ele suicidou-se. Será que um homem com conhecimento daquele ia suicidar? Normalmente? Ou foi obsessão? Então todos nós temos que ter cuidado. Temos que estar bem atento. É aquilo que Jesus nos convida a fazer lá no Horto das Oliveiras. Ele pede que nós sejamos vigilantes de nós mesmos. Ele manda que a gente vigie, instrua e ore. Porque é vigiando que nós vamos nos livrarmos desse mal. É instruindo, nós buscamos a verdade, e é através da oração que a gente conversa com Deus. É através da oração que a gente se fortalece, é o remédio do espírito. Assim como os remédios fabricados pela ciência é o remédio do corpo. Então tem que se cuidar e cuidar muito. No caso da obsessão grave, o obsidiado está como envolvido e impregnado de fluidos perniciosos que neutraliza a ação de fluidos benéficos. E se não houver um cuidado, se não houver cuidado com aquele ser, se não levar ele para um lugar que faça um tratamento com eficácia, não é tratamento na marra, né? É com amor, é com doutrinação, é com passes e orações para que ele se livre daquele irmão e que aquele irmão não vá embora, aquele irmão se transforme em um irmão bondoso e amável e que se prepare para uma nova reencarnação, uma nova tarefa. É assim que a gente deve fazer. Quando nós adentramos a um templo antigo, um templo católico antigo, uma igreja antiga, que a gente sai, a gente fica todo quebrado. Sabe por quê? Aqueles espíritos que estão ali. Aí vem te acompanhando. Acontece isso muito. Eu me lembro que lá no Deus Luz de Verdade, a Bernadette pedia que a gente não fizesse isso porque atrapalhava nós mesmos. Tem gente que não tem cuidado de si mesmo, acorda como um animal irracional, dorme como um animal irracional, e quando ele sai à rua ele encontra milhares de obsessores para que ele tope a parada. É no trânsito, é em tudo quanto é lugar, é o outro se batendo, se chocando. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a obsessão campeia. Ela anda solta, mas é porque nós ainda não estamos preparados. Onde é que nós estamos nesse momento? Na prova e expiação. 2020 anos já se foi da chegada do Cristo. Levamos a vida inteira mudando a doutrina de Jesus. Levamos o tempo inteiro desviando o Evangelho de Jesus, fundando milhares e milhares de religiões. E aqueles que chegam no plano espiritual, que saiu da sua linha por intermédio de um de nós e adentrou em outro lugar que não lhe serviu, que ele vai procurar. Eu me lembro que lá no Centro Espírita Centelha Divina, um trabalhador da casa, um dia recebeu um irmão que estava cobrando dele a salvação,
porque ele fora padre em Minas Gerais e na hora que ele dava a hóstia, ele dizia, tomai e comei, né, que isso é o corpo de Jesus, ele dizia assim, e quem tomar essa hóstia, se por acaso morrer, já vai para o céu. E foi o que o cara fez. Ele saiu, houve um acidente, ele desencarnou e não achou o céu que o padre prometeu, e o padre era o Sérgio. E ele foi procurar. Foi ele que me prometeu. Foi ele que disse que eu ia ver Deus e eu não vi Deus nenhum. Então, a gente sabe que tudo que a gente fez de errado e continua fazendo de errado vai sobrar para nós, porque nós somos espíritos. Encarnado está o espírito animando um corpo. Desencarnado, ele está fora do corpo, com mais uma visão mais ampla para fazer aquilo que eles desejam fazer, para desagradar a nossa caminhada. Então, meus irmãos, esses fluidos, para melhorar, é necessário expulsar o fluido mal para que cada um consiga um fluido melhor, um fluido bom. Isso é ação mecânica, mas que nem sempre basta. A necessidade também, e sobretudo aqui, sobre o ser inteligente, com o qual precisamos ter o direito de falar com autoridade. Esta autoridade não é autoridade senão pela superioridade moral, pelo conhecimento, pela grandeza do que você já buscou para o seu coração, para o seu aprendizado, para a sua liberdade. Mas se você não tem, como pode um cego guiar cego? Ambos não vão cair no poço? Então, olhar bem qual o lugar que você vai levar o seu ente querido para fazer um tratamento desse. Aí pega qualquer um metido a saber fazer a coisa e não faz. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado. E não tem um espírito que não se dobre quando você sabe conversar com ele e lhe mostrar a verdade. Porque é trama da sociedade tudo isso que acontece. Nós não temos ainda uma sociedade lúcida. Nós não temos uma sociedade ainda que bata no peito e diga, eu sou cristã de verdade. As pessoas dizem Senhor, Senhor, mas nem todos que dizem Senhor, Senhor vai deixar o reino de Deus entrar nele. Não tem como. Porque as pessoas se apresentam de uma forma e agem de outra. E aí ele é capaz de tudo, de acontecer tudo. Quantos centros espíritas já fecharam por obsessão? Uma certa feita, aqui em Salvador, lá na Cidade Baixa, em Roma, tinha um centro espírita, muito bem equipadozinho de moral, né? Fora fundado pelo pessoal da Mansão do Caminho para ajudar eles, porque estava tudo pronto, entregou a eles. E um dia, tinha uma senhora que sentava lá na mesa e tal, e o presidente sentado também, o palestrante, e de repente apareceu um espírito negro, e ele com a mão assim cruzada, e ela olhou para o presidente e disse, cuidado, o obsessor está ali na porta. Aquele ser levantou e foi embora. Daqui a pouco entrou um bonitão, um lourão, tal, e ela disse, agora chegou o mentor. Aí, pronto. Sabe o que aconteceu? Aquele outro, que era o ajudante da casa, era um dos mentores que estava ali, ela fez aquilo para o presidente acreditou. E aquele outro, que era obsessor, ela apoiou. Então, o que aconteceu? Foi uma desavença tão enorme nesse centro espírita que fechou. O pessoal da mansão foi lá, reergueu o centro, mas não adiantou. Fechou novamente.
E o que foi que aconteceu? Agora mudaram. Agora não é mais centro espírita. Agora é uma opção de coisa, mas não é espiritismo. Obsessão profunda no centro espírita. É uma obsessão coletiva. E a obsessão, ela pode se acontecer também uma pandemia. Em certos lugares onde tudo é devassidão, aí pode acontecer sim, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, o que aconteceu na cidade de Pompeia, foi exatamente a obsessão coletiva. Era uma verdadeira falta de respeito, falta de moral e falta de Deus. A coisa era tão séria lá em Sodoma e Gomorra que o Jó pediu que a mulher não olhasse para trás. E ela olhou, e aí as lavras do vulcão cobriu. Não virou estátua de sal, não, foi estátua de lava mesmo. Então o que acontece é que dá desajuste. Nós não temos uma obsessão profunda no Brasil, mas nós temos um karma. Nós pegamos um peso horroroso. Sabe como? Com a escravidão dos nossos irmãos que vieram em condição de animal irracional. Foi o pior erro constituído por aquele povo da época do Brasil colonial. Agora veja, a luta que foi para que acabasse com aquilo. Até hoje ainda tem pessoas, tem gente aí, tem lugares que ainda paira sobre esta obsessão. E o que acontece é que muitos desses até hoje estão no plano espiritual sem se encontrar. O André conta para nós que tinha uma senhora que só ficava resmungando, e ele perguntou por que ela tem assim. Ela está desesperada porque no dia que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, aí ela morreu de infarto, porque perdeu todos os escravos dela. E até hoje anda naquela condição. Quando ela vê um negro aqui, ela começa a falar, diz uma opção de coisa. Então veja, que isso em 1900 e pouco, o André Luiz fala para o Chico, e as pessoas veem como é, que a coisa não muda quando a gente está fora do corpo. Não muda. Nós seremos os mesmos. Seremos os mesmos. Se a gente fez de conta aqui, vamos continuar fazendo de conta onde estivermos. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado mesmo. Quando a gente lê os dramas da espiritualidade, ou no painel da obsessão do Filomeno de Miranda, ele fala para a gente ali o que é que acontece. Acontece muito isso. Eles começam nos casais, eles começam em uma escola, ele começa em um templo religioso. Tudo isso vai acontecer o que acontece. Então, ainda não é tudo para assegurar a libertação. É necessário levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desejos, e é preciso fazer nascer nele o arrependimento, o desejo do bem, e com a ajuda de instrutores habilmente dirigidas nas evocações particulares, feita com vista à sua educação moral, e então pode-se ter a doce satisfação de livrar o encarnado e conversar com um espírito imperfeito, né? O que é que acontece com isso? Às vezes, quando a gente doutrina um espírito desse tipo no centro espírita, irreversível, a gente convida logo ele para ver a mãe dele. E na maioria das vezes, ele aí cai na realidade. Ele não quer que a mãe dele veja como é que ele está, o que é que ele está fazendo.
Precisa que você mostre as verdades para ele. E que essas verdades você tenha como real. Não é só porque você leu aquela verdade, é que você tenha como real. Uma vez mesmo eu fui doutrinar um irmão. E quando eu estou doutrinando, ele disse, você me conhece? Eu digo, se eu disser a você que te conheço, eu estou mentindo. Posso até ter te conhecido, mas agora eu não me lembro. Ele disse, eu sou Satanás. Eu digo, ô meu irmão, que prazer te conhecer. Aí tirou o cara da... Ele ficou assim, e você não tem medo de mim? Eu digo, não, meu irmão, eu já passei por esse processo. Todos nós já passamos por esse processo. Hoje nós estamos diferentes. Sabemos que não somos, porque não existe. Isso você colocou em você, você sabe que não existe. Você sabe que você não é isso. Você sabe que você é um filho de Deus, que está passando por um momento com alguma dificuldade que você tem que nos dizer para ver o que é que nós podemos fazer por você. E aí ele começou a cair na real e contar a história dele. Ele contou a história dele. E o que é que eu faço? Eu digo, deixa que sua mãe te conduza a uma colônia, para que você possa aprender, e você faz um tratamento, e você vai passar pelo processo de esquecer tudo isso, e se preparar para uma nova reencarnação. E ele se foi com a mãe dele. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado, porque também são nossos irmãos. A gente não vai dizer, como eu vejo, eu já vi muitos doutrinar de maneira tão grosseira, tão perversa, que o espírito não vai nunca se dobrar diante de uma coisa dessa. Então, a tarefa se torna mais fácil quando o obsediado, compreendendo a sua situação, traz o seu concurso de vontade e de prece. Assim, não é quando este, seduzido pelo espírito enganador, se ilude sobre a qualidade do seu... se ilude, o mergulha porque então, e longe de secundar, ele repele toda a assistência, e é o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que mais violento. Subjugação e a subjugação nesse processo, as pessoas estão totalmente dominado, como se ele não fosse ele, como se fosse assim, milerno. E se as pessoas não acreditarem, se as pessoas não se dobrar diante daquilo que vem para nos ajudar, muitos desencarnam assim. Infelizmente. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra espíritos obsessores. Na obsessão, o espírito age exteriormente com a ajuda do seu pré-espírito e que ele identifica como a do encarnado. Esse último se encontra então como uma rede constrangido a agir contra a sua própria vontade. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livra-se de substituir, por assim dizer, o espírito encarnado faz-se eleição do domicílio. E em seu corpo, sem contudo que este deixe definitivamente, e não pode ocorrer senão na morte. A possessão é, pois, simplesmente temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode definitivamente ocupar o lugar do espírito encarnado, de maneira nenhuma. Ele não toma só, a posse é só momentânea, é só no estado de fraqueza daquele. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. A obsessão
e a possessão são mais frequentemente são individuais, mas às vezes são epidêmicas, aquilo que eu já falei, quando uma nuvem de maus espíritos se abate sobre uma localidade, uma cidade, e uma tropa de inimigos vem invadi-la. Nesse caso, o número de indivíduos atingido pode ser considerável, pode se tornar uma pandemia. É uma loucura. Então é melhor que nós busquemos sempre estar ligado a Jesus. Mas não é ligado a Jesus só de palavras, também de ação e de pensamento. Se nós colocarmos o nosso dever em execução, com certeza nada irá nos atingir. Ao deitar, antes de dormir, antes de deitar, faça uma meditação. Busque saber o que você fez de bom e de mal. Busque entender o mecanismo das existências. Mas ligue-se a Jesus. Ore e peça a Ele que lhe ajude, lhe ilumine, que os seus mentores possam te levar a uma colônia espiritual no seu estado de vigília, para que você possa aprender a lição do Mestre e se proteger de todas nossas diferenças do nosso passado e até do nosso presente. Nunca devemos dormir sem orar, e também ao acordar, a primeira coisa que temos que fazer é agradecer a Deus, porque nós estamos no outro dia, e orar. Orar não só pela sua família, mas orar por todos e por todos que estão conosco nessa viagem, nesse barco chamado planeta Terra. Ligando-se a Jesus, está ligado-se a Deus. Ligando-se a Jesus e orando, protegendo a nós e a todos que nos cercam, com certeza vamos galgar algo melhor do que aqueles que nem sequer falam com Deus. E quero que Deus, nesse momento, esteja no coração de cada um de nós. E que nós estejamos todos receptivos para receber esse ser. Por quê? Porque o nosso irmão mais velho, nosso Jesus querido, vai adentrar ao nosso coração nesse momento, e lá no canteiro do nosso coração, ele irá semear a semente de amor, de luz e de paz, para que nós possamos também colher semente deste amor, dessa luz e dessa paz, e semear com toda a humanidade. Que Deus abençoe a todos, dê muita paz e muita luz, e que o centro, esse centro espírita Caminho da Luz, seja realmente um farol a iluminar também a consciência daqueles filhos recebidos aqui nesta casa. Muita paz, muita luz. Fica com Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, de coração. Eu estou sempre às ordens, porque para falar das obras e falar do Cristo, eu estou aqui. Porque da minha maneira de amar, eu amo Jesus com todo o meu coração. Deus abençoe a todos. Que assim seja.